Boa noite novamente, irmãos. Graça e paz, amém? Quem está feliz por estar aqui, diga amém. Oh, glórias. Irmão, nós não vamos se cansar de ir à casa do Senhor, até que Ele venha buscar a sua igreja, né? Venha buscar cada um de nós. Vamos estar juntos, sempre celebrando o nome do Todo-Poderoso, sempre adorando Ele, né? Foi para isso que Ele nos chamou. Cada um de nós temos uma missão de adorar o nosso Deus. Adorar, invocar e buscar enquanto podemos achar, né? E isso é gratificante para nós, é bom, alimenta a nossa alma, nosso espírito, né? Às vezes a gente está tão, às vezes abatido, triste, né? Às vezes até sem vontade de sair de casa para vir à casa do Senhor, mas a gente vem, às vezes contra nossas vontades. E aqui a gente sente um alívio, né? Um espírito bom entra, né? Alivia a gente. E a gente chega em casa às vezes tão bem, recebe uma palavra boa, né? E isso é bom. É bom adorar o nosso Deus, é bom aproveitar enquanto nós temos força, né? Porque vai ter um tempo que você quer vir e às vezes não tem mais força, né? A idade às vezes vai pesar, vai chegando, e o cansaço, os problemas. Enquanto nós estamos sadios, nós estamos aqui. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Marcos. Eu li até essa palavra aqui quinta-feira, eu vou ler novamente ela. Livro de Marcos, capítulo 9, versículo 14 em diante. Quinta-feira foi no gogó mesmo aqui, foi uma benção. Eu acho, para mim tanto faz ter muita gente, como 2, 3, ter os aparelhos de som, como não ter. Para mim adorar o Senhor, eu adoro de qualquer jeito. Lá no pé da minha cama, aqui, com 100 pessoas, com 3, 4, com meia dúzia, não tem nenhum problema. E eu tenho certeza que isso é muito bom para nós. Livro de Marcos, nós vamos ler do versículo 14 em diante, que diz assim: E quando se aproximou-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo a multidão, vendo ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos discípulos: que é que discute com eles? Ou melhor, os discípulos não, os escribas. E perguntou aos escribas: que é que discute com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que apanhe, despedaça, e ele espuma e range os dentes. E vai divinando, e ele disse aos teus discípulos que o expulsasse, e não puderam. E ele respondendo lhe disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei ainda? Trazei-me. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito agitou-se com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe: desde a infância. Amém, irmãos? Vamos orar para que Deus venha trazer a revelação da palavra. Feche seus olhos. Pai, no nome santo de Jesus, nós estamos, Pai, diante da tua palavra. Pedimos, Deus, que não saia nada de nós, Pai, mas que o Senhor venha revelar a tua palavra para cada um de nós, Pai, da melhor forma que nós possamos entender, Pai, no nome santo de Jesus. Amém, irmãos? A oração, irmão, nós temos que orar em tudo, até para ler a palavra, porque Jesus, tudo que ele ia fazer, tudo, primeiro ele tirava um momento de oração. Você sabe disso, né? Que Jesus, tudo que ele ia fazer, ele se retirava um pouquinho, e ali ele ia pedir a direção de Deus.
É por isso que tudo que ele ia fazer dava certo, né? Que ele já vinha cheio do Espírito Santo de Deus, e Deus revelava para ele, e ele sempre ele tinha a palavra certa, né? Ele tinha força para vencer tudo. E nesse caso aqui, no livro de Marcos, Marcos era um rapaz jovem ainda nessa época, que escreve esses textos. Ele era um rapaz jovem, ele era filho de um homem rico, né, de Jerusalém, um homem que tinha umas condições financeiras razoáveis, e esse homem tinha muitas terras, tinha muitas juntas de boi, tinha muitas coisas, né? E ele também era crente, era irmão, porque ele abria a porta da sua casa, né, para receber os discípulos, né? Porque dificilmente uma pessoa coloca a sua casa à disposição, né, para fazer a obra de Deus, se é para você não amar o Senhor também. E esse homem rico, ele era rico, o pai de Marcos, abriu as portas da casa para Jesus celebrar a primeira ceia. A primeira ceia foi celebrada na casa desse homem rico, o pai desse menino, Marcos, que era um menino bastante curioso, por sinal, que era muito novo ainda, mas aquela reunião que o Senhor fazia com os discípulos ali, para tratar de muitas coisas a respeito do reino de Deus, ele estava lá, curiando, né, ouvindo e decorando muitas coisas. Por sinal, esse texto aqui foi um deles que Marcos decorou dos discípulos. E aqui ele faz esse relato, né? É da cura desse menino que Jesus curou, né? Jesus estava para ser crucificado, sobe ao monte, ele, como eu falei sempre, que ele sempre orava, ele foi orar, mas os discípulos, ele subiu ao monte com 9 discípulos, veio ao cume do monte para orar. Ele orava a noite todinha, e deixou 3 discípulos, e subiu ao monte, e foi orar, orou bastante. Creio que ele orou pelas nossas vidas, orou pelo ministério, orou por tudo que ia acontecer com ele, né? Que ele estava prestes a ser crucificado. Você já pensou, você sabendo que vai ser morto, crucificado? Ali foi uma oração que eu tenho certeza que saiu gotas de sangue, né, dos polos dele. Que é uma oração, a gente quando está doente de algumas coisas que não tem certeza da morte, nós não temos certeza da morte, só porque estamos doentes, a gente já fica, né, abatido. Imagine Jesus lá com os discípulos orando, né, pedindo a direção de Deus sobre a vida dele. Senhor, se for possível, né, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a tua vontade, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então a oração dele era mais ou menos isso, né, assim, pedindo a Deus que Deus afastasse dele essas coisas. E quando ele vem descendo, aí vem Jesus, né, descendo ao monte, viu uma grande multidão. Uma grande multidão cercava os discípulos, cercavam ali, e ele viu aquilo, e viu os escribas, irmãos, que eram homens preparados na palavra de Deus, eram homens sábios. Na época eles eram os teólogos da época, né? Eram os homens que, quando os discípulos de Jesus, os profetas de Jesus, às vezes não se embaraçavam com a palavra de Deus, chamavam os escribas para vir, para esclarecer a palavra de Deus. Então eles eram muito sábios. Os escribas eram homens preparadíssimos. Por sinal, eles escreviam, tanto ele escreveu bem, a letra bonita, como eles escreviam também cópia da Bíblia. Naquela época é difícil, as Bíblias eram contadas, eram muito poucas, e eles eram os homens que escreviam cópias da Bíblia, e com letras bem bonitas. Antigamente as pessoas não escreviam de qualquer jeito, eles procuravam sempre caprichar na letra, né? Você vê eu lembro que eu era menino, a professora ensinava a fazer letra, e essas letras de forma bonita mesmo, bem feita, bem visível para todo mundo ler.
Então eles eram esses caras preparados, escreviam bem, eram sábios, teólogos da época. Então eles tinham toda a preparação para discutir a respeito da palavra de Deus. E ali, eles estavam ali, aquela tumulto de gente, e eles, bem pertinho dos discípulos que tinham ficado, os 9, interrogando os discípulos, massacrando os discípulos com palavra, com a Bíblia. Por quê? Porque um homem tinha trazido um filho doente para que os discípulos orassem e aquele menino fosse liberto daquela enfermidade, daquela doença, está endemoniado, e os discípulos não tinham conseguido expulsar o demônio. E os escribas, eles esperavam uma oportunidade para querer envergonhar os discípulos. Você já pensou, né? Uns homens que conheciam a Bíblia, uns homens que faziam cópia da Bíblia, uns homens que escreviam melhor do que ninguém, preparadíssimo, mas queriam envergonhar o Evangelho. E os discípulos estavam acuados ali, cercados por eles, envergonhados, tristes, calados, porque eram homens pescadores, há pouco tempo tinham deixado de ser pescadores, eram homens que tinham pouca cultura, e não tinha como discutir com eles. Estavam lá, só ouvindo. E eles disseram: vocês não disseram que são discípulos de Jesus? Vocês não disseram que andam com Jesus? Por que vocês não têm poder para expulsar? Cadê esse Jesus de vocês? Vocês disseram que são cheios do poder? E estavam lá. Quando de repente, a multidão avista Jesus, lá e vem. Agora imagine a cena. Que os escribas sabiam que Jesus era poderoso. Eles sabiam muito bem, sabe por quê? Porque em várias circunstâncias, em várias situações, Jesus já tinha envergonhado eles. Envergonhou eles com aquela mulher adúltera, que Jesus disse para eles: se vocês não tiverem pecado, que atire a primeira pedra. E eles saíram vazando devagarzinho, né? Envergonhou eles na cura dos leprosos, que ele dizia que Jesus não curava, Jesus curou. Então muitas curas. Envergonhou eles na multiplicação dos pães, que em todo lugar que Jesus estava, eles estavam procurando ver se Jesus verdadeiramente operava milagre. Então, em nenhuma circunstância eles puderam disputar com Jesus. Eles tinham medo de Jesus, eles respeitavam Jesus. E tudo que eles não queriam era que Jesus aparecesse naquela hora. Era tudo que eles não queriam, era que Jesus viesse para envergonhar eles. Mas tudo que eles não esperavam era que Jesus estava no monte orando e vinha cheio do poder dali, porque o Jesus já era poderoso. Agora imagine orar a noite todinha, vinha cheio do poder, meu irmão, pronto para massacrar o inimigo. Porque até quando Jesus foi levado pelo Espírito para ser envergonhado lá no monte, que o demônio ofereceu tudo, Jesus envergonhou o demônio também. Então Jesus vencia toda a disputa. E eles não queriam que Jesus aparecesse de forma nenhuma, porque eles sabiam que tudo que eles estavam construindo ali com os discípulos ia cair por terra. Mas não demorou muito, porque Jesus já sabia de todas as coisas. Quando Jesus percebeu que os discípulos estavam sendo envergonhados, os 9 que ficaram lá estavam sendo envergonhados. Levem ele, mas Pedro, João e André desceram no monte. E quando Jesus chegou, a Bíblia diz que eles ficaram todos pasmos. E Jesus pergunta exatamente para os escribas: o que é que discutes com eles? Manteram todos em silêncio, porque eles sabiam que não adiantava falar nada. A multidão em silêncio, os escribas em silêncio, mas um da multidão
que era o pai do menino, que tinha trazido o menino para ser curado, liberto, que o menino caía na água, no fogo, espumava, rangia os dentes, né? Chorava, e o pai totalmente abatido, né? Eu tenho certeza que a luta era uma luta incansável, né? Desde de criança, desde de muito novo, né? Essa criança doente. Tenho certeza que ele já tinha levado ele em todos os lugares que ensinava, porque o que não falta, né, no momento desse é médico, né? Todo mundo diz assim, não, fulano ali reza, fulano ali tomou coisa, fulana ficou bom, todo mundo consulta, né? E o homem lá da multidão levanta a mão e diz, Senhor, eu trouxe o meu filho para ser curado, e os teus discípulos não puderam expulsar o demônio. Jesus, nesse momento, Jesus olha para os discípulos. Eu acho que Jesus pensou assim, que vergonha, né? Vocês não expulsaram o demônio dessa criança. Aí ele chama, aí é quando ele chama os discípulos de geração incrédula, né? Até quando eu ficarei convosco? Até quando vocês vão depender de mim, né? Ali ele dá uma chamada muito séria nos discípulos, porque Jesus tinha ensinado para todos eles como fazer para expulsar o demônio, e eles não conseguiram. E aquele homem traz a criança. Aquele homem traz a criança. Está aqui quando ele diz, aqui no versículo 19, Jesus diz, ô geração incrédula, né? Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei-me. Aí o homem no versículo 20 aí trouxe a criança. Felicidade, né? Felicidade daquele homem. Tanto tempo lutando com um filho doente, talvez já com recursos, não tinha mais o que gastar, talvez devendo, lutando com ele para cima e para baixo. Naquela época muito difícil encontrar médico. Sempre esse povo de antigamente morava sempre nas zonas rurais, né? Muito difícil. E Jesus chama ele. E versículo 20, trouxe-lhe, e quando ele viu, logo o espírito agitou-se com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Olha só, ele não quer sair, ele queria matar a criança, o espírito imundo, porque a obra do inimigo, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Só que Jesus veio para que nós tenhamos vida e vida em abundância, não é isso? E Jesus chegou para dar vida àquele menino, àquela criança. Por mais que o espírito estivesse atormentando ele, Jesus pegou e massacrou aquele espírito ali, e ele sai da criança. Versículo 21. E perguntou-lhe ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? E ele disse-lhe, desde a infância. Desde a infância aquele menino estava sofrendo. Desde a infância aquele menino sofria. Quando eu olho esse texto aqui do 21, que ele diz, desde a infância que essa criança sofre, eu faço uma reflexão da minha vida, assim, tudo que eu passei quando eu era jovem, criança, assim, as lutas, as pelejas. Muitas vezes a gente pensa que quando a gente é menino, o inimigo não quer atingir a gente. Ora, não. Esse daqui, desde a criança, o espírito imundo entrou nele. Desde a infância. Por isso que nós temos que ter cuidado nas nossas vidas, desde menino, para andar na presença de Deus. Desde criança. Não é porque o espírito imundo não entra na pessoa, só porque eu já sou adulto e tenho muito pecado, não é isso. Esse menino aqui, nós não sabemos a idade que o espírito imundo entrou nele.
Mas de criança, o espírito imundo atormentava a vida dele. E desde criança, o pai também tem um sofrimento tremendo com essa criança, né? Lutando. Eu lembro que muitas vezes a gente é criança, sofre acidente, cai, e às vezes a gente diz assim, o culpado não, o culpado que aconteceu foi o pai, foi a mãe, foi o professor, foi não sei quem. Não tem culpado. O inimigo atormenta também as crianças. Claro que muitas vezes, né, existe um culpado mesmo, mas nem tudo o culpado é alguém, pessoas físicas não, nem tudo. Muitas vezes é preciso a gente buscar em Jesus Cristo, quando ele diz aqui, desde criança. Mas Jesus aqui no 23, no versículo 23, traz a resposta certa, para que a gente possa resistir a essas coisas. Ele, no 23, ele diz, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível que crê. Tudo. O remédio, a forma certa, não é se desesperar, não é chorar, porque o choro, o desespero, ele simboliza fraqueza, e fraqueza não vem de Deus, porque nós tudo podemos naquele que nós cremos, nós podemos tudo, né? Tudo posso naquele que eu creio. Então a fraqueza simboliza, o choro simboliza fraqueza. Na hora que você chora, na hora que você se desespera, na hora que você está dizendo assim, eu não aguento mais, eu estou me entregando. E Jesus não ensinou, Jesus sempre dizia, para de chorar. Jesus chegava e mandava parar de chorar. Para de chorar. Porque o choro não resolve nada. O choro te traz mais angústia, né? Mais sofrimento. E até para as outras pessoas que estão ao teu redor, se tu começa a chorar muito, o outro também começa a chorar com pena de ti, com dó de ti, e ali vai fazendo uma corrente de pessoas sofrendo. Então Jesus ele não admitia que as pessoas... Não, a questão é crer. Ele disse assim, ó, se tu podes crer, tudo é possível. Então não é chorar, não é eu vou me isolar e vou chorar, vou me desesperar, não, é crer. Olha, eu estou passando por essa luta, essas coisas não tão fáceis, mas eu creio em quem tenha, eu creio em quem eu sirvo. Eu creio naquele que é por mim. Esse é o remédio. Porque esse homem estava desesperado, irmãos. Desesperado, mas Jesus não disse que o desespero dele ia resolver. Ele disse, se tu podes crer, agora teu filho vai ser curado. Teu filho vai ser liberto agora. Só depende de tu crer. É isso. Versículo 24. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Estava chorando muito. Disse que cria, mas, Senhor, eu creio. Mas ele já estava tão debilitado, né? Acho que até a fé estava abalada. Me ajuda na minha incredulidade. Tem misericórdia de mim. Eu sozinho eu não sou capaz. Eu não tenho mais força para isso. Ele estava dizendo, eu já lutei a vida até aqui, eu tenho lutado, não fiz nada, não consegui nada. E meu filho sofrendo, e eu sofrendo, a mãe dele sofrendo, os irmãos sofrendo, todo mundo sofrendo. Me ajuda. Talvez até ele tenha pensado assim, ó. Eu não acredito que Jesus é por mim, porque um menino dessa idade viver atormentado dessa forma, rapaz, existe questionamento de todas as formas quando a gente está desesperado. Não sei se você já teve um problema difícil, mas a gente se questiona. Eu já vi gente até questionando Deus mesmo. Eu acho que Deus não é comigo, eu acho que Deus não é por mim, porque se fosse, já tinha resolvido esse problema. Só que não é no tempo da gente, é no tempo de Deus, né? E a Bíblia diz que não há um fardo que nós não possamos carregar. Tudo que possa acontecer nas nossas vidas,
tem uma solução, porque Deus é por nós. Versículo 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, e dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. Ô glórias! Uma palavra de ordem, irmão, de quem tem poder. Por isso que esse Deus é maravilhoso em nossas vidas. Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, é uma palavra, ele ordenou, sai dele e não entres mais nele. Nessa hora eu creio que aquele menino saltou, o pai, a alegria não somente do pai, o menino foi curado, a multidão que estava ali viu, rapaz, deve ter sido uma alegria tremenda, né? Uma alegria sem tamanho. E os escribas lá, ó, quietinho, os acusadores, era uma turma de acusador, eram os escribas, eram os fariseus, tudo atrás de pegar o Jesus numa cilada. Mas sempre eles eram envergonhados, e vão sempre ser. Todos que se levantarem contra Jesus vão sempre ser envergonhados. Sempre. Sempre. Versículo 26. E ele, clamando e agitando-se com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu ele-se e levantou. Oh glórias! E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não podemos expulsá-lo? E ele por que não podemos expulsar? E disse-lhe: esta castra não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Ô glória! Está aí o remédio. Por que Jesus orava todas as vezes que ia fazer uma tarefa? Tem coisas, irmão, que não está na nossa competência. Tem coisas que não estão na sabedoria humana. Tem coisa que não depende das nossas forças, da nossa inteligência. Tem coisa que é diretamente para Jesus resolver. Porque tem coisa que não cabe a nós. Esse espírito imundo só sai com oração e jejum. E é coisa que muitas vezes nós temos muita dificuldade, muitas vezes. E todas as vezes que for tomar uma decisão, se afastar e falar com o Pai. Essa dificuldade nós, ser humano, temos. Mas se você aplicar isso aqui na sua vida, como Jesus ensinou, muitas coisas boas vão acontecer nas nossas vidas. Muitas coisas boas vão acontecer. Não é com desespero, não é com choro. É se tu podes crer, tudo é possível que crê. Amém? Tudo é possível que crê. Tudo. Você tem que exercitar a fé. Exercitar a fé. Por mais que as coisas estão dando tudo errado, está dando tudo errado, está dando, eu não aguento mais, mas exercite a fé. Não vá entrar em desespero. O choro não resolve nada. A murmuração não resolve nada. Reclamar para o vizinho não resolve nada. Creia no Senhor Jesus. Porque ele falou para aquele carcereiro: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Sempre é crendo. O remédio de se dar bem em tudo que nós, em ter sucesso em tudo que formos fazer, é crer em Jesus. Mas não é aquela crença aquela banal, não. Aquela que todo mundo crê, não. Você tem que entrar no sobrenatural de Deus. Você tem que vencer aquela barreira do natural e tem que ir para o sobrenatural de Deus, que as coisas acontecem na sua vida. Quebrar a barreira. Jesus orava, subia ao monte todas as vezes que ia tomar uma decisão séria. Ele subia ao monte e ia orar, e quando ele descia o monte,
o inimigo estremecia, porque não aguentava. Não tem quem aguente. Jesus é maravilhoso, irmão. E essa palavra dele, ela se cumpre nas nossas vidas. Isso é para hoje. Ela não ficou no passado, ela é para hoje. Ela é eternamente. Ela é para hoje, ela é para os tempos de hoje. A questão é que muitas vezes, nós vamos se embaraçando com muitas coisas desse mundo, e se envolvendo, né? E se envolvendo, e o evangelho vai ficando distante da gente. E nós não temos que ter medo do inimigo, não. Nós temos que ter medo de se afastar de Deus. Isso é que nós temos que ter medo. Senhor, eu morro de medo da tua ausência na minha vida. A ausência de Deus é que aproxima o inimigo das nossas vidas. É a ausência de Deus. Porque onde Jesus está, meu irmão, a cura, a libertação, o endemoniado cai por terra, tudo isso acontece. Jesus chegou, quando Jesus desce do monte, nós lemos, né? Quando Jesus vem descendo, todo mundo já pasmou. Lá e vem ele. E esse daí ninguém pode. Esse daí é o Todo-Poderoso. Esse daí tem poder de libertar. Esse daí tem poder de curar. Esse daí não existe sábio com ele, porque ele vem cheio do poder de Deus. Mas ele se enchia. Tipo a gente, quando vai fazer uma viagem, a gente não prepara tantas coisas, né? Quando eu morava nas colônias, ia para um lugar distante, fazia uma farofinha, colocava numa vasilha para comer na viagem. A gente não faz nem assim? Hoje não, hoje está cheio de taberna, de comércio, a gente vai passando e vai comprando. Mas antigamente andava 2, 3 horas sem ter um comércio, e você colocava a vasilha na sacola. Então Jesus se enchia, não era de comida física, não, é do Espírito Santo de Deus, para vencer os problemas. E assim nós temos que fazer também, se encher do poder de Deus, que você vence o inimigo ele sai em retirada quando ele vê um homem cheio do poder de Deus. Pode ter certeza, ele não suporta o nome de Jesus. E Deus é poderoso sobre as nossas vidas. Deus é grande sobre as nossas vidas. Se encha do poder de Deus, se encha da graça de Deus todos os dias. Se encha da graça de Deus. Tire sempre um tempinho para orar. Tire um tempinho fazer o seu devocional, é bom. Jesus orava no mínimo 1 hora. Você pode orar menos, pode orar mais, mas ore. Tira aquele devocional com a sua família. Tira o devocional você mesmo, sozinho. Apresente sua família. Quando puder, reúna toda a sua família e ore. Ore, porque onde existe oração, o inimigo tem medo. A oração é a chave, porque a oração também traz a fé no nosso coração. Ele nos renova a cada manhã. É bom, irmão. Jesus, ele nos ensina como nós vencermos as nossas batalhas, né? Muitas delas é física mesmo, muitas delas o próprio Jesus vai descer para resolver. Outras porque nós às vezes não planejamos direito, mas tem umas específicas que é diretamente Jesus que vai resolver. Toda a Bíblia é cheia de história que Jesus mesmo, ele mesmo desceu para resolver. E tem muitas que é ele que vai resolver, mas ele precisa só desse ingrediente que chama-se de crer. Ter fé, crer, não entrar em discussão tolas, não entrar em desespero, não entrar em chororô, não vai resolver nada, é crer. Essa é a nossa arma para vencer, é crer. Creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus, creia no Espírito Santo de Deus, creia no Senhor Jesus, coloque a sua vida na presença de Deus todos os dias. Coloque Ele em primeiro lugar na sua vida, que eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer. Grandes coisas. Não é só vir à igreja. Isso aqui é uma celebração de crente.
Mas o crer em Jesus está além disso, muito além. O crer em Jesus está além de vir à igreja, está além de muitas coisas. Porque muitas vezes a gente é até presente na igreja e tudo, mas é muito fraco às vezes. Quando a tempestade vem, muita gente cai, mas aquele que está firme na rocha, balança para lá e para cá, mas não cai, porque está firme na rocha. Não cai. Às vezes até eu me sinto abatido, mas jamais vencido. Jamais vencido. Porque eu sei que Jesus já venceu por mim, lá na cruz. Porque ele estava orando aqui lá no monte, porque ele ia ser crucificado. Ele ia passar por o pior momento da vida dele. E ele estava orando, pedindo para Deus fortalecer ele. E assim como ele orou lá no monte. Antigamente as pessoas iam muito ao monte. Até isso, pessoal, hoje estão tirando da nossa. Muita gente diz, não precisa, não sei o que e tal. E esse não precisa, isso não tem nada a ver. Isso tem acabado com a vida dos crentes. A gente não separa mais para orar, muitos, né? Claro, não estou dizendo com todos. Mas não se separa mais para orar. Isso tem acabado com a vida do crente. Nossos costumes antigos, né? Nossos hábitos antigos com Jesus. É tão bom. Aquele hábito bom, né? É hábito com Jesus, né? Apaixonado por Jesus. Louco, aquele louco por Jesus. Isso é maravilhoso, né? E eu vou deixar essa palavra para você refletir. Orar. Opa. Glória a Deus. Pedir a Deus todos os dias, reunir sua família sempre, quando puder, e buscar força em Jesus. Reúna sua família, quando puder. Venha cá, vamos sentar aqui. A gente fala tão pouco de Jesus, vamos conversar aqui a respeito de Jesus um pouquinho. E a gente começa a falar, de primeiro, eu com os irmãos, a gente começava a conversar, de repente um pegava um violão, e a gente estava chorando, todo mundo. Alegre, feliz, sair aliviado, bom, né? Falar em Jesus. Claro que o choro não resolve, mas é uma forma também da gente desabafar, né? E ficava tão bom. Então, isso é coisa de crente, orar. Coisa de crente é o monte, coisa de crente se reunir para fazer uma vigília, coisa de crente cantar louvor. Isso é os hábitos do crente. Isso é maravilhoso. Amém, irmãos? Quem crê, diga glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé, se que puderem agora. Esticar um pouco a coluna. Mas agora nós vamos orar. Colocar nossas vidas diante de Deus. Pedir que Ele venha nos fortalecer. Pedir que a graça dEle venha sobre as nossas vidas. Pedir que Ele... Oh, obrigado. Fazer o ID do Todo-Poderoso, né? Pedir a Ele que Ele abençoe as nossas vidas, porque o mundo está tão pecaminoso, tão perverso, tão cruel. Nós só podemos combater essas coisas com oração. Vamos colocar nossas vidas na presença de Deus agora. Você que puder, curva a sua cabeça um minutinho, curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça agora em reverência ao nosso Deus. Se você puder orar, coloque a sua vida na presença de Deus, coloque a sua família. Coloque os seus problemas também, né? A sua dificuldade, as lutas diárias que nós temos, coloque na presença de Deus. A palavra de Deus diz que não é enfraquecendo
não é murmurando, não é chorando, é crendo. É crendo que nós vamos receber a bênção. É colocando toda a nossa confiança no Senhor. Ainda que as coisas estejam andando ao contrário do que planejamos, ainda que a tempestade, o mar esteja revolto, ainda que muitas coisas estejam caindo sobre as nossas vidas, Jesus disse: se tu crê, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Tudo é possível naquele que crê. Senhor, minha oração, Oh Deus, se tornou Pai, no seguidão, nome santo de Jesus, Pai, se tornou deserto. no nome do Todo-Poderoso, Pai, nós estamos diante da Tua palavra. Estamos diante da Tua palavra e nós cremos, Senhor. Cremos que o Senhor é o nosso Deus. Cremos que o Senhor é todo-poderoso. Cremos que o Senhor, Pai, pode todas as coisas. Cremos que o Senhor, Pai, pode resolver hoje mesmo a dificuldade, as lutas, as pelejas. Cremos que o Senhor, Pai, não falha e nunca falhou e nem falhará. Por isso, Pai, no nome santo de Jesus, eu peço uma bênção especial sobre a vida dos Teus filhos. Eu peço uma bênção especial sobre aquele que está enfrentando dificuldades, lutas, problemas familiares, problemas financeiros, Pai, problemas de toda a natureza, Pai. Vem sobre ele, Senhor. Vem sobre ele, Pai. Vem sobre as lutas, vem sobre as pelejas. Aumenta a fé dele, Pai. Que ele também confesse, Pai, que tem pouca fé, mas nós viemos pedir, Pai, nos ajuda na nossa pequena fé, Pai. Nos ajuda, Senhor. Ajuda cada um de nós. Nos ajuda, Senhor. Dá mais uma porção de fé para cada um de nós. Que nós venhamos, Pai, ser revestido agora da Tua graça, do Teu poder. No nome santo de Jesus. Olha cada um dos Teus filhos, Pai. Começa a olhar, começa a examinar a vida de cada um. Começa, Pai, a arrancar dentro de cada um de nós tudo aquilo que não te pertence, toda a fraqueza espiritual, tudo aquilo que impede, Deus, que nós venhamos se aproximar de Ti. Arranca, Pai, no nome poderoso de Jesus. Pai, arranca agora, Senhor, para que nós possamos se encher do Teu Espírito, se encher do Teu querer e da Tua vontade, Pai, e todo mal caia por terra agora, no nome de Jesus. Toda cilada do inimigo, tudo que o inimigo tem projetado sobre a nossa vida, Pai, seja aniquilado agora, seja derrotado. Nós repudiamos todo mal sobre a nossa vida, Pai. No nome santo de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, enche com a Tua graça, Senhor, e o Teu poder. Perdoa nossos pecados e as nossas falhas também, Pai. Perdoa todos os nossos pecados, Pai, no nome de Jesus. Nós estamos aqui, Pai, se curvando diante da Tua presença, pedindo perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, porque nós, Pai, todos os dias nós cometemos pecado, mas a Tua palavra diz, Deus, se confessarem os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar. Perdoa cada um de nós, Pai, perdoa, porque muitas vezes nós não sabemos o que fazemos, Pai. Perdoa cada um de nós, no nome poderoso de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Dê uma linda salva de palmas para o nosso Deus, no nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém.